Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a tiros no bairro do Curado 3. Ex-presidiário assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 22 de outubro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos, 6 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.565 assassinatos, sendo 1.451 no interior e 1.114 no Grande Recife. DEPATRE prende 12 bandidos acusados por sequestrarem funcionários de bancos e parentes. A notícia com a repórter Diandra Monteiro. As investigações começaram em novembro do ano passado após o sequestro de uma gerente de um banco na cidade de Garanhuns. 12 integrantes da quadrilha foram capturados. A polícia também conseguiu chegar ao cativeiro usado pelo grupo criminoso, instalado na zona rural do município de Agrestina. Na chácara que era usada pelo grupo para manter as vítimas, inclusive crianças, em cárcere privado, foram encontradas camisas das Polícias Civil e Federal e da Receita Federal, além de giroflex, equipamento usado nas viaturas e artefatos explosivos. O delegado Paulo Berenguer, gestor do DEPATRE, detalha que o grupo agia de forma bem violenta e tinha como alvo funcionários de instituições financeiras. Um grupo muito violento. Ele primeiro sequestrava o gerente da instituição financeira juntamente com a família, leva a família para um cativeiro, onde passa a noite com a família amarrada, envolta em explosivos, sob ameaça de armas de fogo. No outro dia de manhã, libera o gerente da instituição financeira ou funcionário do banco para que o funcionário vá para a agência bancária liberar os valores, certo? E a família do gerente só é liberada após o recebimento desse valor. Ainda de acordo com a polícia, o mesmo grupo teria participação em pelo menos 9 ações de extorsão mediante sequestro. O delegado Rodolfo Cartacho descreve ainda que existe a suspeita de que a quadrilha teria ação em outros estados. Há uma suspeita de que eles podem ter atuado no estado de Alagoas e Paraíba. A gente segue com as investigações com esse objetivo, identificar esses integrantes e também dar cumprimento a um mandado de prisão que encontra-se pendente. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. A polícia está investigando a morte do jovem Gleibson Henrique da Silva, que tinha 19 anos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no apartamento 2, localizado na rua Bromélia, no residencial Alto do Muro, em Caruaru, no agreste do estado. E o local, segundo a polícia, é tido como ponto de consumo de drogas. E, segundo informações, Gleibson Henrique da Silva não trabalhava, era apenas viciado. Também a polícia está investigando a morte do mototaxista Luiz Manuel dos Santos, 47 anos, morava no povoado Angélicas, em Vicência. Ele trafegava de motocicleta por volta do meio-dia de antes de ontem, na PS-74 em Vicência, quando de repente elementos em um carro Fiat Compass de cor clara meteram bala ceifando a vida do mototaxista, cujo corpo foi encaminhado ao IML. A polícia também investiga a morte de Severino Eloy Monteiro, que tinha 25 anos de idade. Ele trafegava na garupa de uma motocicleta pilotada por Luiz José da Silva, quando de repente, ao passar na PS-166, no sítio Piaca, em Belo Jardim, no agreste do estado, 2 homens numa outra motocicleta emparelharam com ele, mandaram que o piloto da moto, Luiz José, descesse do veículo e daí meteram bala e mataram Severino Eloy Monteiro, que tinha 25 anos de idade. E em Casinhas, mais precisamente no sítio Oratório, a polícia está investigando a morte de um adolescente de 17 anos, assassinado com disparos de arma de fogo. Marcone Souza de Lima, de 41 anos de idade, residente na Rua da Paz, em Xanditaba, São Lourenço da Mata. Ele foi socorrido no hospital local, Hospital Semec de Camaragibe, depois de sofrer um atentado à bala na Rua Augusto Lima, em Aldeia.
O Alan Ribeiro da Silva, de 26 anos de idade, residente na rua Capistrano de Barros, no bairro do Planalto, em São João, no interior do estado, foi agredido a golpes de faca peixeira por um tal de Léo de Carma, e os motivos não foram informados. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. João Guilherme de Almeida Pinto e Marcelo Matos da Silva, eles foram baleados, sofreram um atentado quando estavam prestando serviços na BR-428, um serviço de iluminação pública na Vila Débora, em Petrolina. Um elemento desembarcou de um carro Gol branco de placa não fornecida e meteu bala nos dois, que foram socorridos. José Roberto Santos, este foi agredido a facadas na rua Padre José Pereira de Assunção, localizada no bairro São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. Foi o companheiro dele, José Edivaldo Ferreira, de 41 anos, que tentou matá-lo. José Edivaldo foi preso em flagrante e a vítima levada para o hospital local. Emoção e homenagem em velório de entregador de aplicativo que morreu atropelado por um ônibus no bairro de Afogados. A notícia é com a repórter Cíntia Ferreira. O velório do entregador de aplicativo Davi Gabriel Bezerra Silva, de 21 anos, foi marcado por muita emoção. Familiares e amigos estavam muito abalados. Umas pessoas precisaram até serem amparadas. A avó chegou até a passar mal. Segundo o pai dele, o filho era uma pessoa muito querida, conhecida por ter um grande coração. Era um menino de aventura, era do skate. Ele fazia vários esportes radicais, ele era da música, ele compunha músicas, era sertanejo, era MC. Então ele tinha um sonho de ser um artista, né? E na verdade ele já era um artista, né? Artista de nossas vidas, artista da nossa família, nossa casa, da comunidade e dos amigos. Os amigos fizeram uma homenagem com o violino. Davi morreu atropelado por um ônibus quando andava de bicicleta no bairro de Afogados, mas a família não sabia. Ele foi visto pela última vez na segunda-feira após deixar a mãe no trabalho. A família chegou até a procurar a TV Jornal para fazer a reportagem do desaparecimento. O corpo de Davi foi localizado no IML, estava sem identificação e com múltiplas fraturas. Segundo parentes, com informações colhidas no IML, Davi ainda chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração. Deu entrada no dia 17 ainda com vida, mas não resistiu. Mas, de acordo com o pai, muitas coisas precisam ser esclarecidas. A família vai acompanhar as investigações. Eu acho que como pais a gente tem o direito de saber isso. Se houve imprudência de alguém ou se alguém não prestou socorro. E no relato que tem, o rapaz só colocou lá acidente e Afogados. Afogados é enorme. Como você vai fazer, verificar um acidente e coloca lá Afogados, sem colocar local, rua, nada? Então isso deixa algo estranho no ar, né? Na hora da despedida, muita emoção e uma salva de palmas. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. No Alto do Mandu estão lá Dedeu do Mercadinho, Ovaldo Galeta e Djalma do Bar da Língua. Perto da Caixa Econômica Federal, em Casa Amarela, Novinho Molador do Coco e Marinaldo do Lanche do Caldo de Cana. Alex e os motoristas de ônibus no terminal de Beira-Mar são amigos do nosso companheiro aqui, o nosso motorista Germano aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Aldevir, a esposa Leninha e os irmãos de Aldevir, Aldemir do Emop, Santos do Caldinho do Neném, a família ligada com a gente na Jornal. No edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto, Moreira Mota dos funcionários, e também ao lado do edifício Heriberto do Ouro, é o Beto do Caldinho, lá no quiosque dele. O comissário Nelson mora no início da rua São José da Coroa Grande, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, bem pertinho de Quebra Rádio. No comissário Cláudio Luciano e Dona Estela, da quarta etapa do Rio Doce, e o filho do casal, Júnior Cabeção. E Júnior comanda uma pelada do lá na quarta etapa do Rio Doce. No terminal de Pau Amarelo estão lá Sargento Gilson no depósito, conhecido Boca de Cavalo, e o amigo Nelson, que trabalhou na SDS, a mãe do Nelson, Dona Marisete do Jardim Brasil 2, e as tias do Nelson, Marisa de Jardim Atlântico e Múrcia
de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, pertinho da estação Antônio Falcão. Estão lá Parca da Praia, Dinho da Barraca Amarela e também André do Galeto. Passarinho Teixeira está em Afogados e o pessoal do BPTran também ligado com a gente, Sargento Zíndio e a Silvia e o comandante Azevedo. Heraldo em Águas Compridas, ele é sobrinho de Zeca Pedreiro de Santo Amaro. Jorge do Uber também está sintonizado com a gente. No bairro do Pino estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho, ligados aqui com a gente na Jornal. Jovem é morto a tiros no bairro do Curado 3. Ex-presidiário assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Falando rapidamente aqui de futebol, é no mata-mata, em confronto dos quarentões de Casa Amarela. A partir das 9 horas da manhã jogarão o Estrela e o Cruel do amigo comissário Josiel. E agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal. Edson Barros está no Maraguape 2, Tadeu taxista e a esposa Vânia Ouro Preto. Carmen Lúcia é a madrinha dos pés de pombos de Casa Amarela. Zezinho, Gago, Jair e General Paulo, Marcos, Sargento Pádua e também Maxi do Fiteiro. O Sargento Nascimento, doido da Campina do Barreto, conhecido como Muganga, também está sintonizado com a gente. O pintor letrista Demis Faixa no Alto Santa Isabel. Na rua Riacho Doce, na UR5, Neide da Caldeirada, a irmã, ela é irmã de Zé do Peixe, lá da comunidade do Bode. Na Mangueira estão o motorista Fred, os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira em Santo Amaro, Vanvan e MC Gueli em Olinda, Saulo Holanda, o doutor Paulo de Tássio e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive o segurança Ziel, seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, estão em Igaraçu, Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados em Águas Compridas, Olinda, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Adriano Tota da Silva, de 33 anos, residente na rua Coqueiral, no Alto do Sol Nascente, foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e tombou sem vida pertinho da residência dele. De acordo com informações, ele já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Janaíno Lourenço de Souza, de 31 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Aníbal Paz de Lima, bem pertinho da escola Jaime, no bairro Dom Helder Câmara, em Garanhuns. O crime é atribuído aos elementos Cícero Queiroz e Jailson Ferreira de Santana, que foram presos em flagrante. O Janaíno Lourenço de Souza, o rapaz baleado, ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional Dom Moura, mas já chegou sem vida e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Juscelio Arruda de Souza, com 41 anos de idade, foi assassinado a bala. Ele estava em casa na comunidade Abreu do Unas, que fica em São José da Coroa Grande, quando elementos invadiram a residência, meteram bala e ceifaram a vida do Juscelio Arruda de Souza, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Benedito Manuel da Silva, com 40 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho Boa Vista, em São José da Coroa Grande. Crime praticado por elementos desconhecidos. No bolso da roupa da vítima, a polícia encontrou dinheiro, R$90 e também 5 Big Bigs de maconha. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ronaldo Joaquim Ferreira, de 25 anos de idade, residente na rua Everaldo Cordeiro de Souza, no bairro do Salgado, em Caruaru. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no local de trabalho dele, loja de mármore e granito, localizada na rua Leudo Pontes, no bairro Cidade Jardim, bairro do Salgado, em Caruaru, no agreste do estado. Foi um homem desconhecido que desembarcou de uma motocicleta, se aproximou da vítima e efetuou os disparos, ceifando a vida do comerciante Ronaldo Joaquim Ferreira, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Edson Rodrigues dos Santos, de 43 anos de idade, e a mulher Gracilda Marques dos Santos, 46 anos, foram assassinados com tiros de espingarda no estabelecimento deles, localizado à margem da BR-407, bem na esquina da rua Maria Alves Cavalcante Ramos, um bar e restaurante no centro, em Afrânio. Foram 3 elementos em 2 motocicletas que mataram o casal. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia. Os corpos de Edson Rodrigues dos Santos e Gracilda Marques dos Santos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado e teve o corpo carbonizado no caso de Timbaúba, unidade prisional. Isso mesmo, crime praticado por adolescentes de lá. Por sinal, 12 dos socioeducativos conseguiram fugir durante este motim. E o corpo do adolescente de 16 anos assassinado e carbonizado foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. E agora, Vanildo Cerqueira, vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Júlia Nata está completando 9 aninhos. Ela é filha do DJ Valtaxista do Pina e também dona Eja Messiani. São os pais da Júlia Nata. O taxista Silvio Roberto Felipe Neri completando hoje 56 anos. Silvio é conhecido como Borracha e mora em Marcos Freire. Ele inclusive trabalha fazendo praça no Shopping Center Recife, em Boa Viagem. E ele, o taxista Borracha, é irmão do Sargento Nery, lá de Conceição, pro Amarelo Paulista. Rosicleide é filha de Fátima. Rosicleide está aniversariando, mas a festa será organizada por Vini e também Nanda. O vigilante da Fundagem Josinaldo, Jojó, está aniversariando. Aí vão participar de uma festinha lá com ele, o motorista Josafá e o jornalista Flávio Chaves, todos lá da Fundagem. Matoso do Maraguapizara, aliás, ele é amigo do porteiro Washington da Escola Modelo no bairro do Arruda. Matoso está aniversariando. O comissário Serjão Lotado na DP Ceará Madalena está aniversariando, e a nega velha dele, Lindaci, vai preparar um almoço especial para ele e toda a família. Edna é esposa de Eduardo Cadeirante, que vende bombons e canetas nos semáforos em frente ao Hospital da Restauração. Os filhos de Edna, José Edson e Josiane, já todo o pessoal reunido para um almoço especial. Dinho é o Edson Serpa. O Edson Serpa é vice-presidente do time do Vampiro do Corvo de Unipapo. Haverá lá um encontro entre os amigos, entre eles Touro, que é presidente lá do Vampiro, Sargento Fernando Craúna, pai velho da oficina, e também Zenon, que é o conhecido velho debaixo do sofá. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o tenente Gilvan de Carvalho Cabral e a Denilzo de Barros. As pensionistas Edna Sandro Borges, Genilda Farias de Menezes e Mauricéia Maria Rodrigues de Santana. O médico Dr. Sérgio Faria de Souza e também o funcionário João Vitor Gomes da Silva. Josicleide Maria da Silva, de 25 anos, foi agredida a pauladas na rua Olho d'Água, no bairro da Biquinha, em Itamaracá, pelo companheiro dela, Eronildo Almeida do Nascimento, que tem 41 anos de idade, foi preso em flagrante. E a Josicleide, com hematomas pelo corpo e principalmente na cabeça, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Gabriel Alexandre da Silva, residente no sítio Gravatá, zona rural de Timbaúba. Ele morreu em um acidente, uma colisão frontal na PS-62 em Goiânia, envolvendo a motocicleta que ele estava em um carro não identificado. O corpo de Gabriel Alexandre da Silva foi trazido aqui para Recife para o IML. João Carlos de Melo, 47 anos, residente no Engenho Manjope, em Igaraçu. Ele foi agredido a bala na rua Jaime da Fonte, ali pelo Campo do 11, em Santo Amaro, por elementos desconhecidos. Foi atingido nos pés e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. De acordo com a polícia, ele já havia sido preso por furto. José Eduardo Virgulino dos Santos, de 38 anos, residente na Rua do Matadouro, bairro Encruzilhada de São João, em Bezerros, foi agredido a facadas na Rua Severino Joaquim de Santana, lá mesmo em Bezerros, pela ex-companheira dele, Luana Alves da Silva Souza, de 26 anos de idade, que conseguiu fugir. E a vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.
Jadson Afonso Ferreira, 34 anos de idade, residente na rua Beira do Rio, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a facadas na primeira travessa do Jangadeiro, em Candeias, pela ex-companheira dele, Ana Paula Maria dos Santos, de 29 anos de idade, que ainda danificou com a faca peixeira a motocicleta da vítima, que foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada. A polícia militar apreendeu um revólver calibre 38 que estava escondido embaixo do banco de um veículo na cidade de Porção. O condutor do veículo e a arma foram encaminhados à delegacia local. 3 homens foram presos envolvidos em adulteração de veículo na cidade de Calçados. Com o trio foi apreendida uma motocicleta com placa clonada. Os 3 e o veículo foram encaminhados à delegacia. Na Rua da Prata, em Lajeado, no Agreste, a polícia militar apreendeu uma motocicleta vermelha e uma Bros e com placa clonada também. O condutor, que havia comprado o veículo no valor bem abaixo do mercado, foi encaminhado à delegacia local juntamente com o veículo. Durante assalto em um bairro, um carro forte, foi um assalto que aconteceu em um carro forte no povoado Placas de Piedade, que fica em Brejinho, no sertão do estado. E os marginais, minha gente, explodiram o carro da empresa Tairóis Transportes de Valores. Os criminosos fugiram em direção ao estado da Paraíba. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a tiros no bairro do Curado 3. João Vitor Ferreira de Melo, 21 anos de idade, e Renan Silva Amaral, 2 rapazes. Este Renan com 28 anos de idade, os 2 foram assassinados a tiros na rua Colibri Floriano, que fica na rua Lua do Sertão ou rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Curado 3, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do duplo homicídio ainda estão sendo investigados pela polícia. E atenção! Ex-presidiário assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Washington José da Silva Filho, 28 anos, conhecido por Né, foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa no pescoço e na nuca, na travessa da rua 17, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Elementos que não levaram absolutamente nada da vítima, mas de acordo com informações, o rapaz já havia sido preso por tráfico de entorpecente. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continuou de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.